Especial RDP Internacional. É talvez dos temas mais controversos e sensíveis de toda a humanidade. Falamos da morte, aliás, do direito de morrer. Um livro da autoria da jornalista Lucília Galha, agora editado, chamado Morte Assistida, vem pôr o dedo na ferida num assunto que movimenta paixões e não está isento de muita polémica. Lucília, bom dia. Bom dia. O que é a morte assistida? A morte assistida, o conceito engloba, portanto, dois termos, a eutanásia e o suicídio assistido. A morte assistida significa antecipar a morte em situações em que já não há perspectiva de melhoras, em que já não há perspectiva de melhoras e em que há uma doença incurável ou um sofrimento físico ou existencial insuportável. Mas desde o início, por exemplo, nós sabemos que há casos de pessoas que já nascem completamente paralisadas, não é? Há outras que vão ao longo da vida tendo problemas degenerativos, não é? Sim. Portanto, há várias situações aqui que podem ser apreciadas para um pedido de morte assistida, por assim dizer. Daí que não se fala apenas de doenças incuráveis ou de doenças terminais, mas de situações em que haja uma incapacidade que prejudique muito a vida cotidiana das pessoas, em que haja uma dor que seja incontrolável ou insuportável para a própria pessoa. Portanto, no fundo, é um conceito que também é um bocadinho subjetivo e que tem de ser visto caso a caso, não é? Portanto, porque pode justamente abranger aqui várias situações, não é? Portanto, nos sítios ou nos países em que a morte assistida está despenalizada, não são só as pessoas que têm uma doença terminal cujo pedido é aceite, não é? Portanto, há outras situações, por exemplo, a esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença neurodegenerativa. Há um caso no livro que eu falo, que é o caso do Rogério, portanto, que tem ela, que é a esclerose lateral amiotrófica, portanto, são as iniciais. E basicamente o que essa doença lhe tem feito, portanto, a doença não tem cura, é fatal e é progressiva. O que essa doença lhe tem feito foi-lhe tirando a mobilidade, portanto, ele neste momento só consegue mexer o braço direito. Já precisa de ajuda, o respirar já não é um ato espontâneo para ele, portanto ele já precisa de ajuda de um ventilador para respirar, embora seja só algumas horas por dia, portanto isto vai ser assim até ao fim e provavelmente ele vai ter uma morte a sufocar, ou seja, vai morrer sufocado. O que ele quer, portanto ele fez um testamento vital, ele não quer ser ligado a uma máquina para ser alimentado e para respirar, portanto ele quando chegar a essa fase de precisar da máquina sempre, 24 horas, quer morrer, portanto, quer morrer. Quais são os parâmetros que as pessoas nestas situações devem integrar para pedir a morte assistida? Os parâmetros como assim? Desculpa. O que é que as pessoas devem fazer? Portanto, em Portugal, qual é que é exatamente a lei? Em Portugal não podem fazer nada. Não podem fazer nada? Não, em Portugal não podem fazer nada. Por isso é que vão morrer à Suíça? Por exemplo? Sim, por exemplo. Em Portugal, o nosso Código Penal, portanto, tem dois artigos, o 134 e o 135, que não permitem. Portanto, o 134 relativamente à eutanásia, ao homicídio a pedido da vítima, é penalizado até 3 anos de prisão. E o incitamento à ajuda ao suicídio, que fala, portanto, do suicídio assistido, também é penalizado. Mas quem vai para a prisão? A pessoa que pede ou a pessoa que assiste? A pessoa que assiste. Não a pessoa que pede? Não a pessoa que pede. Eu não sei como é que funciona relativamente à pessoa que pede, mas a pessoa que assiste, seja numa situação ou noutra... Mais sofrimento que aquilo é impossível, não é? Sim, mas é penalizada. Portanto, em Portugal isso não é possível. Nem uma coisa nem outra. Nem a eutanásia, nem o suicídio medicamente assistido. A única coisa que estas pessoas podem fazer é realmente tentar ir morrer ao estrangeiro, o que não é uma coisa nada fácil, não é? Portanto, exige custos, exige que a pessoa também esteja em condições para isso, portanto... Tu falas do caso da Maria? Sim, da Maria. Um nome fictício, naturalmente. Sim, exatamente. Queres para os nossos ouvintes perceberem melhor do que é que estamos a falar e qual o retrato a que assististe? Queres-me contar esse caso? Sim, portanto a Maria foi a primeira cidadã portuguesa a morrer na Dignitas, que é uma associação suíça de apoio ao suicídio assistido. Ela era uma mulher de 67 anos, era divorciada, não tinha filhos e tinha um cancro em fase terminal. Portanto, ela tinha um cancro no estômago que acabou por metastizar para o fígado e para o sistema linfático e ela, portanto, chegou a uma altura em que já não havia nada a fazer, portanto, em que ela estava em grande sofrimento e queria sofrer até ao fim. Portanto, no fundo, estava à espera da morte. E ela tinha uma posição muito definitiva em relação à vida dela. O que ela queria era viver sempre de uma maneira lúcida, portanto estar consciente, e tinha muito medo de estar numa situação de dependência, ou seja, de ficar dependente de terceiros. Então esta mulher, portanto, tomou esta decisão, que de certa forma é desesperada, de ir morrer ao estrangeiro, longe da família,
com a ajuda de 2 amigos, portanto houve 2 amigos que a acompanharam até à Suíça, portugueses, exatamente, 2 amigos dela portugueses que a acompanharam até à Suíça e que testemunharam os seus últimos momentos. Esta mulher, portanto, ela tinha esta decisão muito definida desde o início, ou seja, quando ela recebeu o diagnóstico de cancro no estômago, e era um cancro já numa fase bastante avançada, ela própria disse à médica que se não se curasse, que queria morrer. Que não queria ficar à espera e desaparecer aos bocados. Foi esta exatamente a expressão que ela utilizou. Portanto, no fundo, quando ela se viu naquela situação de extremo sofrimento, portanto já estava a fazer um tratamento de quimioterapia e não ia levar a lado nenhum, ela decidiu isto, portanto, e no fundo pediu a estas 2 pessoas que fossem com ela, porque a Dignitas estipula que são precisas 2 testemunhas in loco, portanto, no local, para testemunhar o suicídio. E então eu conto a história dela através destas 2 pessoas que foram com ela. Não chegaste a conhecê-la? Não cheguei a conhecê-la, não. E eu tive acesso à história 1 ano depois dela ter morrido. Portanto, ela morreu em 24 de junho de 2009, portanto foi o dia da morte dela. Eu conheci estas pessoas já em 2010, portanto, e falei com elas sensivelmente 1 ano depois do suicídio assistido. Deste momento. E só para dizer que todos os nomes são fictícios, portanto, tanto os das pessoas que a acompanharam como da própria senhora, a pedido justamente destas 2 pessoas. Para salvaguardar quaisquer eventualidades legais, não é? Exatamente. Não é certo que eles fossem penalizados. Eu falei com um penalista para ter aqui uma salvaguarda no livro relativamente a isso. Que me disse que não acredita que eles fossem penalizados em Portugal, porque para haver ajuda ao suicídio, portanto, o que está estipulado no artigo 135 do Código Penal, é preciso que haja a prática de atos conducentes ao suicídio, ou seja, que tenham uma relação direta com a própria morte. Por exemplo, se eles estivessem envolvidos na preparação da substância que ela tomou... Que é isso que eu eu ia perguntar-te, como é que se morre? Pronto, existem várias formas, por assim dizer. Na Suíça, portanto, nesta associação, na Dignitas, morre-se com uma substância que é um sedativo muito potente e de ação muito rápida, que se chama pentobarbital de sódio, que a pessoa toma diluído a meio copo de água. São 15 gramas diluídos em meio copo de água que a pessoa toma, portanto, e é uma coisa muito, muito rápida. Claro que para ter acesso ao pentobarbital de sódio é preciso uma receita de um médico, não é? Portanto, na Suíça, como está despenalizado, o médico, depois de uma série de consultas e de ser apreciado o processo doente e de, portanto, se ver que ele encaixa todos aqueles requisitos, portanto, isto não é uma coisa feita de ânimo leve, justamente, era isso que eu ia perguntar. Os parâmetros que eu falava há bocadinho eram justamente os requisitos necessários para se solicitar uma morte assistida. Na Suíça, para se solicitar justamente uma morte assistida, é preciso a pessoa ter uma doença terminal ou incurável, sofrer de uma incapacidade que prejudique muito a sua vida cotidiana, portanto o caso, por exemplo, da esclerose lateral amiotrófica, ou ter uma dor insuportável ou incontrolável. Eu aqui, em relação à dor, se me permite, eu queria só fazer uma ressalva, que é: muitas vezes fala-se de que os bons cuidados paliativos ou bons cuidados médicos podem resolver a dor, portanto podem tirar a dor ao doente. Muitas vezes há pessoas a rebater a morte assistida com este argumento. E há uma coisa que as pessoas desconhecem, que é que os próprios especialistas admitem que a 95% dos casos é possível sim resolver a dor de um modo aceitável para o doente, mas restam 5% em que isto não é possível. Além disso, além da dor física, existe também a dor moral e a dor existencial, não é? E existe também o sentimento de perda de dignidade. E no fundo são estas situações que também são abrangidas quando se fala de dor insuportável ou incontrolável, incapacidade que prejudica muito a vida cotidiana. Portanto, são estes os requisitos que é preciso na Suíça para um doente ser assistido no suicídio. Lucília, depois de escreveres este livro, achas que a legislação em Portugal deveria ser alterada? Eu penso que pelo menos se devia debater, portanto se devia falar mais. É tabu? É tabu. É tabu. A morte em si é tabu. Não só a morte assistida, mas a morte em si. A morte nos últimos anos tem-se vindo a tornar uma coisa cada vez mais estranha para nós. Também, penso eu, consequência de, por exemplo, há 30 ou 40 anos morria-se em casa. Morria-se em casa acompanhado pelos familiares e pelos amigos que velavam o corpo até ao fim.
Hoje em dia, a maior parte das pessoas, 60% das pessoas morre no hospital. Morre no hospital sozinha, atrás de uma cortina, e a morte tornou-se, de certa forma, uma coisa um bocadinho estranha para nós e que nós não queremos falar acerca dela. Há um caso do livro, a Fernanda, que me dizia uma coisa muito interessante, que me dizia justamente que a morte é o último tabu da sociedade ocidental, depois do sexo ter deixado quase de ser. E no fundo eu concordo com ela. Além disso, eu também penso que isto é um tabu pela enorme influência que a Igreja tem ainda, que a Igreja As Católica... nossas raízes judaico-cristãs. Exatamente, que a Igreja Católica tem na nossa sociedade e, portanto, a Igreja Católica é terminantemente contra a morte assistida, porque considera que só Deus dá e tira a vida e não permite nenhuma exceção, nem mesmo nestas em que não há perspectivas nenhumas de melhoras, e o facto também da nossa sociedade ser um bocadinho conservadora e ter um bocadinho de medo, no fundo, dos abusos. O que acontecia também em relação ao aborto, não é? Portanto, temia-se que, legislando ou despenalizando o aborto, que iriam existir uma data de mortes indiscriminadas. E aqui na morte assistida eu penso que é a mesma coisa. As pessoas temem que, despenalizando a morte assistida, que haja mortes sem o pedido do doente, não é? Sobretudo de pessoas mais velhas. Teme-se um bocadinho essa situação. E o doente pode ou não falar? Pode estar consciente? Para solicitar uma morte assistida. Tem que estar... Sim. Tem de estar consciente, sim. Pode não falar, mas pode escrever, não é? Sim. Portanto, nos países em que isto está despenalizado, por exemplo, na Bélgica e na Holanda, existem, além de diretivas antecipadas de tratamento, que é o que nós temos em Portugal, que se chama testamento vital, não é? Existem diretivas antecipadas de eutanásia, ou seja, uma pessoa deixa escrito justamente isso quando não se pode expressar, não é? Em Portugal isso não é permitido. A única coisa que nós temos, o único instrumento que nós temos, e já temos disponível desde o ano passado, é o testamento vital. Portanto, é os cuidados de saúde que queremos ou não receber numa situação de estarmos incapazes de comunicar. É o mais próximo que temos. É o mais próximo que temos, mas não tem nada a ver com a morte assistida. Os próprios defensores dos cuidados paliativos fazem essa ressalva e eu também faço a mesma ressalva. Ou seja, não tem nada a ver com a morte assistida. São, portanto, os tratamentos ou os cuidados de saúde que queremos ou não receber. Claro que não podemos dizer eu quero morrer porque isso não está abrangido na lei, não é? Portanto, essa possibilidade não está salvaguardada com o testamento vital. E, Lucília, quem é que ouve os doentes que querem morrer? Neste momento aqui ninguém os ouve. Ninguém ouve estas pessoas e, no fundo, há algum preconceito em relação a elas, não é? Portanto, estas pessoas, e é uma ressalva que eu também gostava de fazer, estas pessoas de que eu falo no livro e cuja história eu conto aqui neste livro, são pessoas que não querem morrer. Estas pessoas o que querem é, elas não querem morrer nem estão à procura de ajuda para morrer. E muitas vezes pensa-se isso, não é? Portanto, que estas pessoas estão deprimidas ou se calhar estão em baixo e querem se ir embora. Nenhuma delas quer ir embora, portanto todas acham que é demasiado cedo para morrerem. O que elas querem é poder escolher a forma como vão morrer, ou seja, poder ter possibilidades de escolha no seu país. Ou seja, se a situação delas se complicar, e em alguns casos complicar ainda mais, porque já têm situações bastante difíceis, elas querem poder escolher o seu fim, não é? Portanto, ter essa possibilidade salvaguardada cá em Portugal, ter um papel ativo na sua morte e não um papel passivo de aceitação de tudo o que vier. E também reclamam poder ser acompanhadas até ao fim, que foi uma coisa que esta senhora que foi morrer à Suíça, a Maria, não pôde fazer, não é? Portanto, no fundo, ela teve de morrer num país estrangeiro, longe da família, levou 2 amigos, mas não pôde ser acompanhada pela sua família nos últimos momentos. E estas pessoas que reclamam de ter possibilidades de escolha no seu país também reclamam isso, não é? Portanto, poder ter os seus amigos e os familiares ao seu lado até ao fim. Eu proponho-te agora a ti e aos nossos ouvintes que ouçamos parte, porque é relativamente comprida, uma reportagem justamente feita pela RDP na Suíça sobre a morte assistida. E depois comentavas. Ok. No país dos relógios, a morte tem hora marcada. We have a clock at the wall, there clock on the table, and these are automatic. Temos um relógio na parede, temos um relógio na mesa. São ambos relógios digitais e são necessários para tomar nota da hora exata da morte da pessoa. Note of the exact moment of death of a person. Suicídio assistido. Enquanto na maioria dos países ainda se discute a possibilidade de consagração legal,
Na Suíça já existem organizações disponíveis para apoiar o fim voluntário da vida. Clear water. Water is cleared hissing. Ludwig Minelli dá poucas entrevistas. Advogado suíço, fundador da organização Dignitas, abre-nos a porta da casa onde já vieram morrer mais de 1.200 pessoas. The right to self-determination, which is guaranteed by Article 8 of the European Convention. O direito à autodeterminação, que é garantido pelo artigo 8 da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, também prevê as decisões relacionadas com o fim da vida sem quaisquer condições. Por isso, se alguém que é perfeitamente saudável e até feliz decidir agora gostaria de terminar a minha vida, esta pessoa devia ter esse direito e ainda devia ter ajuda para pôr fim à vida, porque sabemos que as tentativas solitárias de suicídio são muito arriscadas. Because we know that lonely suicide attempts are very risky. Estamos em Pfeffikon, vila nos arredores de Zurique. Minelli mostra-nos o interior da casa com a vontade de um agente imobiliário. Este é um quarto onde depois conversamos. Este é o segundo quarto. 3 assoalhadas, 2 camas, sofás, muitos quadros. Podia ser uma banal casa de família, mas é sim a última morada para muitos pacientes. Excerto de uma reportagem interessantíssima, feita aqui há uns tempos pela RDP sobre a morte assistida. As pessoas morrem não num hospital, é numa casa. É numa casa, exatamente. Nesta descrição. Exatamente. Nem há médicos. Portanto, há médicos que colaboram com a Dignitas só para passar a receita e para fazerem, há 2 consultas antes, portanto, depois do pedido ser aceito e apreciado pelo médico e aceite, há 2 consultas com um médico, portanto, em que o médico atesta realmente que o doente está na condição, portanto, de morrer, portanto, preenche aqueles requisitos necessários, portanto, tem 2 consultas antes e depois o próprio ato é com voluntários, portanto, isto são voluntários da organização, que não são médicos, nem precisam de ser profissionais de saúde, que estão lá... Nem são psicólogos? Não. São seres humanos. São seres humanos, exatamente. Portanto, são mesmo voluntários, pessoas que se disponibilizam para colaborar com a Dignitas e que, no fundo, estão ali até ao fim. Por exemplo, neste caso que eu relatei, era um homem e uma mulher, era um casal de meia idade, que estiveram ali, portanto, no fundo, para filmar, é preciso que o ato seja filmado, para mostrar depois à polícia como não houve a intervenção de terceiros e como a pessoa agiu de livre e espontânea vontade, e, no fundo, a senhora para conversar com eles, lhes fazer um bocadinho de sala, preencher os papéis, portanto é uma coisa no fundo muito natural e que não é, e fora do âmbito do hospital, aqui não é preciso essa parte. Essas pessoas não ficam com remorsos? Não sei. Isso é uma boa pergunta. Portanto, quem morre ou quem acompanha? Quem ajuda a morrer. Embora saibamos que estamos a corresponder a um pedido. Exatamente. E a pessoa a que vai morrer pede, em princípio, à pessoa não te sintas culpada. Exatamente. Eu penso que é muito difícil. É muito difícil. Eu acho que é uma decisão muito complicada. Eu acho que é complicado as duas coisas. É complicado dizer que não e é complicado dizer que sim, não é? Como é que nós dizemos que não a uma pessoa desesperada que nos pede ajuda para deixar de sofrer? Por outro lado, como é que nós ajudamos a sofrer uma pessoa que gostamos tanto, não é? Uma pessoa que queremos ver ao nosso lado até ao fim. Mas se gostamos tanto dela, e isso acontece-nos, penso que a todos nós, que perdemos familiares e amigos em situações de sofrimento, quando as pessoas morrem, diz ainda bem que partiu. Ainda bem que partiu, deixou de sofrer. Exato. Isso é um ato de amor, deixou de sofrer. É um ato de amor, exatamente, mas é um ato de amor difícil, não é? Não deixa de ser difícil essa despedida, mesmo sabendo nós de que ela se calhar está num sítio melhor ou que pelo menos deixou de sofrer, não é? Portanto, eu acho que esta decisão nunca é tomada de ânimo leve. E mesmo para estas pessoas, portanto, estas 2 pessoas que acompanharam, não foram elas que a ajudaram a morrer, mas no fundo a ajudaram a ir morrer, portanto, da forma como ela queria, lúcida e consciente, estas pessoas contam-me isto, portanto, não se arrependem, elas disseram-me que nunca se arrependeram daquilo que fizeram e que acham que aquilo que fizeram foi de facto um ato de amor, mas também não imaginavam que fosse tão pesado, ou seja, aquilo que elas me contaram, e eu falei com elas um ano depois do suicídio assistido, ou seja, as memórias ainda estavam muito... É como se tivesse sido ontem. Muito fortes, exatamente, estavam muito fortes e eram muito pesadas, e eles ainda tinham aquilo tão presente que nem sequer ainda tinham conseguido digerir bem.
bem. E com os pormenores todos ficam indelevelmente pregados ao nosso cérebro. Exatamente, não é? Exatamente. E houve coisas que eles viram que também os impressionou de alguma forma, portanto também não estavam preparados, nunca tinham visto ninguém a morrer, portanto nunca tinham visto o processo até ao fim, e isso no fundo é uma coisa que marca também. Não é? Foi a primeira vez então? Foi. Que eles que tinham visto alguém a morrer, sim. E sabes, eventualmente, depois dessa conversa, se já ajudaram mais gente? Não ajudaram. Portanto, eles fizeram isto porque eram amigos desta senhora, não é? Portanto, e foram com ela nesta circunstância de serem muito amigos desta senhora e de terem feito por ela lhes ter pedido. Não penso que o fizessem de outra maneira, digo eu. O objetivo deste livro, Morte Assistida, é abrir a página do debate? É justamente isso. Eu gostava que de abrir o debate e que as próprias pessoas pensassem qual é que é o papel que eu quero desempenhar na minha morte. Portanto, no fundo, elas próprias perceberem e não deixarem que essa decisão depois, mais tarde, caiba a um médico ou a um familiar, não é? Ou seja, eles querem morrer por interposta pessoa, por terceiros. Não é? As pessoas normalmente, se quiserem se suicidar, vão debaixo de um comboio, formas, não conseguem pegar numa arma e atiram, não é? Sim. As outras pessoas que estão paralisadas não conseguem, mexem apenas o pescoço ou a face e mais nada. Nessa situação sim, não é? Portanto, nessa situação tem de ser despenalizada a eutanásia, porque não há outra maneira de o fazer. Agora, estas pessoas no fundo querem as possibilidades de escolha, não é? Portanto, se como na Holanda eu tiver tanto a eutanásia como o suicídio assistido, eu não preciso de pedir a ninguém, ou se estiver numa situação em que possa eu resolver o assunto, entre aspas, não preciso pedir a ninguém que tenha esse peso, eu próprio posso tentar resolver. Agora, em situações em que uma pessoa realmente está paralisada, está vegetal e não quer viver dessa maneira, se ela puder deixar escrito, se algum dia me acontecer isto, quero realmente, quero morrer, não quero ficar a viver nessa condição, se isso for salvaguardado, sim, é isso que essas pessoas querem. Portanto, é possibilidades de escolha. Se um médico português ajudar alguém a morrer é penalizado, pode ir parar à cadeia? Pode. Sim. Se for conhecido e se houver uma queixa, sim. Sem dúvida nenhuma. Se houver uma queixa? Se houver uma queixa. Mas sabes se há morte assistida em Portugal clandestinamente? Tens conhecimento disso? Tenho conhecimento não oficialmente, sim. Não denunciando ninguém, naturalmente. Não, tenho conhecimento. Eu penso que todos sabemos, mais ou menos, que existe de facto, não é? Portanto, eu não digo que exista, ou seja, eu penso que existe morte clandestina de doentes, com ou sem o pedido dos doentes, eu penso que isso acontecerá, não é? Portanto, isso deve acontecer em todo lado. O que eu acho é que, despenalizando, poderia-se evitar, de certa forma, também os abusos, não é? Poderia haver mais transparência no processo, tal como aconteceu com o aborto, não é? Existiam abortos clandestinos, toda a gente sabia que existiam abortos clandestinos. Mas era preciso começar a debater. Exatamente, portanto, despenalizando, as coisas agora fazem-se às claras, não é? E fazem-se com condições. Portanto, porque é que na morte assistida não poderá ser da mesma maneira, não é? Eu não posso afirmar com a propriedade de que existem médicos que ajudam doentes a morrer. Eu calculo que existam e ainda bem que existe, portanto, no caso de ser o próprio doente a pedi-lo. És a favor disso? Sou a favor, não sim. És nada imparcial neste caso. Como jornalista deveria ser, não é? Não, eu sou imparcial, ou seja, eu percebo os argumentos contra, eu percebo os medos das pessoas, o medo relativamente aos abusos. Daí que aquilo que eu gostava que acontecesse com o livro fosse o debate justamente, fosse as pessoas pensarem e colocarem-se a elas próprias a pergunta, ou seja, se isto me acontecesse a mim, o que é que eu queria que me fizessem? Ou como é que eu quero viver? Em que circunstâncias é que eu quero viver? E como é que eu quero morrer? Ou como é que eu quero morrer? E o que é que para mim é qualidade de vida? Eu acho que as pessoas pensam muito pouco acerca destes assuntos e depois, quando lhes acontece alguma coisa, vêm-se sem instrumentos, não é? Portanto, e no fundo é que se perguntam, pois é. Portanto, no fundo, eu não vou tão longe a dizer, não, eu quero é que seja despenalizado, eu acho que tem de ser discutido. Faz sentido pensar e falar sobre a morte. Há um filme espanhol muito célebre, que é O Mar Adentro, que fala da história do Ramón Sampedro, que durante 30 anos lutou pelo direito a morrer. Como é que é em Espanha, por exemplo? Esse filme veio abalar um bocadinho as consciências, veio também, tal como o teu livro pretende, abrir um bocadinho o debate sobre a morte assistida, ou não?
Sim, se bem que em Espanha também não está despenalizado. Também portanto, não está. Também tem graves problemas seguramente de consciência relacionados com a Igreja Católica. Exatamente. Portanto, os únicos países na Europa onde está despenalizado é a Bélgica, a Holanda e o Luxemburgo. Portanto, são muito poucos. O que acontece em Espanha e que acontece em muitos países onde não está despenalizado e que não acontece em Portugal é que eles têm uma associação Right to Die, que é uma associação que apoia estes doentes, portanto, que no fundo lhes dá alguma voz, não é? É uma associação onde se concentram os casos, onde se fala acerca deste assunto e é um passo em que nem sequer ainda estamos em Portugal. Portanto, não existe nenhuma associação deste género. Não é uma associação que ajude ninguém a morrer. Portanto, até porque existem países onde a morte assistida não está despenalizada. Portanto, na Inglaterra, que também é um país super conservador, na Espanha, existem estas associações, mas no fundo dão voz a estas pessoas. Portanto, o assunto não morre na praia como aqui, não é? Portanto, em Portugal não existe nada do género. Não, por exemplo, dando aqui o exemplo da forma como eu cheguei até estes casos, foi muito complicado, porque não existe uma associação onde estejam pessoas que se dizem favoráveis. Foi através dos Gravatar? Foi através dos Gravatar, da pesquisa. Foi. E foi muito complicado, porque justamente por não existir um sítio em específico. Portanto, eu tive de disparar em todas as direções. Eu falei com todas as associações de doenças de todo o género, raríssimas, as associações de esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, portanto, associações de cuidados paliativos, falei com médicos, profissionais de saúde. Portanto, no fundo, eu tive de ir batendo a todas as portas onde eu achava que pudesse ter alguma resposta. Pouco a pouco indo ao objetivo que era falar com. Sim, mas foi muito complicado mesmo. Mesmo sabendo que essas pessoas que nunca seriam identificadas, seriam outros nomes e que os casos poderiam ser genéricos, ou seja, nada que indiciasse a identificação da pessoa, não é? Sim, se bem que todas elas têm nomes verdadeiros, portanto só o primeiro caso é que tem nomes fictícios, Maria, mas aqui também elas não dizem nada, ou seja, foi o que lhe disse, elas não querem morrer nem estão à procura de ajuda para morrer, elas só querem que a morte assistida seja despenalizada em Portugal e no fundo toda a gente pode ter essa opinião. Aqui o que distingue estas pessoas, se calhar, porque acho que mais ou menos todas as pessoas conseguem dizer eu sou a favor, sou contra, portanto conseguem ter uma posição filosófica ou teórica acerca deste assunto, não é? Mesmo por alto, não é? Toda a gente tem uma posição acerca disto. O que distingue estas pessoas é que elas não têm uma posição só teórica acerca disto. Elas são pessoas que de alguma forma já se confrontaram com a sua morte ou com a sua própria finitude. Portanto, elas têm uma posição que é legitimada, por assim dizer, por aquilo que já viveram, não é? Têm percursos muito complicados e já pensaram na morte com alguma propriedade e por isso podem dizer eu também posso dizer, mas... Eu quero morrer. Exato, mas tem aqui, ou seja, alguma coisa que legitima o discurso delas, não é? Há pouco falaste na Grã-Bretanha, nós vamos ouvir um caso que vem justamente do Reino Unido, uma reportagem do Diogo Manteigas, que é o correspondente da RDP em Londres. Debbie Purdy luta há anos pelo direito ao suicídio assistido, porque quer saber se o companheiro pode ser acusado de homicídio se estiver ao seu lado quando acabar com a vida. Debbie sofre de esclerose múltipla, uma doença degenerativa sem cura conhecida, e tenciona suicidar-se antes de chegar a um estado vegetativo. Hoje o Ministério Público Britânico clarificou que tudo depende da motivação do companheiro de Debbie, ou seja, tem de ficar provado que o suspeito agiu por compaixão e não por interesse. Debbie Purdy ficou contente com as novas diretrizes hoje anunciadas. Eu acho que são ótimas, são claras, são concisas e distinguem entre motivação maliciosa e apoio por compaixão. Apesar de mostrar que a Justiça está atenta à preocupação de muitos doentes terminais que viajam até à Suíça para cometer suicídio, o diretor do Ministério Público Britânico, Keir Starmer, vincou bem que o suicídio assistido continua a ser ilegal no Reino Unido, com uma pena de prisão que vai até aos 14 anos, e que a legalização da eutanásia não está em causa. Deve ficar claro que esta orientação é para suicídio assistido e não cobre casos de homicídio nem de morte por compaixão ou eutanásia. Para os adversários, este documento representa um perigo para as pessoas em situação de saúde vulnerável. Mas para alguns doentes em estado terminal, esta é uma porta que se abre para o que consideram uma morte mais digna e menos solitária. Lucília. Este caso é no Reino Unido, no Reino Unido. Segundo eu percebi. E é de quando? Quando é que... do ano passado. Do ano passado.
Portanto, é natural que esta senhora já tenha falecido. Que já tenha falecido, não é? Eu penso que é um passo para... No fundo, é um passo em frente, não é? Portanto... E o que é isto, morrer com compaixão? As pessoas têm compaixão da pessoa que nós vamos matar. Nós, entre aspas, nós vamos matar. É tudo entre comas, quer dizer, de facto, nós não matamos ninguém. Não, morrer com compaixão eu acho que tem a ver aqui, não é morrer com compaixão, eu acho que tem a ver aqui, por exemplo, o Código Penal Suíço, quando diz não penaliza, só penaliza se a motivação for egoísta, ou seja, se eu tiver a ajudar alguém a morrer por motivos egoístas. Eu acho que é isso que queria dizer aqui. É o interesse de que eles falam. Exatamente, eu acho que é isso que queria dizer aqui a compaixão, não é? Portanto, no fundo é isso que está previsto na Suíça para ser despenalizado o suicídio assistido. Eles permitem se e apenas a motivação não for egoísta. Portanto, estes casos de suicídio assistido. Tens ideia se há muitos casos na Suíça ao longo de um ano, por exemplo? Eu não tenho ideia de números, ou seja, o que eu tenho ideia é que vão lá pessoas de muitos países, e nomeadamente do Reino Unido. Portanto, eles têm muitas pessoas e, curiosamente, também da Holanda, que é um sítio onde está despenalizada tanto a eutanásia como o suicídio assistido, e há muitos holandeses que vão morrer à Suíça. Porquê? Porque os pedidos na Holanda são rejeitados. Na Holanda... Embora sejam legais. Sim. Portanto, mas foi aquilo que disse, é preciso certas condições para estes pedidos serem aceitos e depois é preciso haver aqui uma apreciação. E se, portanto, eles têm uns comitês formados por uma série de especialistas, portanto, uma espécie de comissões formadas por médicos, legalistas, advogados, portanto, tem aqui uma data de profissionais envolvidos neste processo. Se o pedido, mesmo assim, não for aceito, portanto, é apreciado e não for aceito, portanto, na Holanda só 1/3 dos pedidos é que são aceitos. E por isso existem muitos holandeses a ir à Suíça, porque na Suíça, de certa forma, há aqui uma maior, embora só esteja despenalizado o suicídio assistido e não a eutanásia, há aqui uma maior, por assim dizer, compreensão, ou uma maior abrangência de situações, não é? Para quem não perceber, qual é a diferença entre eutanásia e suicídio assistido? Ok. Portanto, na eutanásia o ato de ajudar alguém a morrer é praticado por um terceiro. Portanto, tem de haver uma terceira pessoa. No suicídio assistido, portanto, é o próprio que provoca a sua morte. Ajudado por alguém, mas é o próprio que toma. Mas é o próprio. Daí ser um suicídio assistido e não apenas um suicídio. Se for um mero suicídio, portanto, eu acabo com a minha vida sem intervenção de terceiros. No suicídio assistido, portanto, há uma pessoa que ajuda a outra, mas é o próprio que provoca a sua morte. É o próprio a tomar o último ato. Por exemplo, na Suíça, tem de ser a própria pessoa a administrar a substância, ou a beber o copo com a solução de pentobarbital de sódio, ou a administrar na veia. E tomar com uma palhinha para o caso de não ter qualquer exatamente. possibilidade de ingerir de outra forma. Mas tem de ser o próprio. E se o próprio não conseguir, eles também não o podem ajudar. Portanto, na Suíça existe isso. Daí o suicídio ter de ser filmado. Exatamente. Porque a polícia, é uma prova. A polícia tem de ver e tem de certificar de que ele não teve ajuda. Portanto, isso para beber... Isso não é tudo uma hipocrisia? Eu acho que no fundo é as tais salvaguardas ou é o medo que as pessoas têm de existir abusos, não é? Portanto, por isso é que as coisas têm de ser muito bem. E eu não acho mal, de certa forma. Acho que sim, acho que tem de haver aqui bastante cuidado até para não haver deslizes, não é? Portanto, para não haver aqui depois algumas mortes inexplicáveis, não é? Achas que este livro pode abrir um debate sem fim? É um debate que jamais existirá, ou seja, o debate pode existir, o final do objetivo do debate é que não se concretizará. Eu tenho algum medo, uma vez que cá em Portugal as coisas demoram um bocadinho a andar para a frente, portanto demora-se imenso tempo, por exemplo, a legislar o testamento vital, que é uma coisa tão simples e tão essencial, tão fundamental, não é? Portanto, eu Recorda lá então para as pessoas o que é o testamento vital. É um instrumento em que as pessoas podem dizer que tratamentos, que cuidados de saúde é que querem ou não receber em caso de estarem incapacitadas de comunicar, incapazes de comunicar. A partir de um determinado momento. Em qualquer situação, imagino, eu posso dizer que não quero ser alimentada artificialmente,
eu posso dizer que não quero realmente estar dependente de um ventilador ou de outra máquina, se isso visar só retardar o meu processo de morte natural, mas imagino que tem um acidente amanhã e que fica tetraplégico. O testamento vital pode decidir aquilo que, em caso de estar tetraplégico, eu não quero estar numa cama de hospital a receber, percebe? Não é só para situações em que a pessoa já está a morrer, também para essas situações, mas é os cuidados de saúde em situações em que a pessoa já não é capaz de comunicar. Até essa fase até pode ser temporária, não é? Portanto, eu posso estar sem possibilidade de comunicar por X anos, não sei, ou por alguns meses, mas é nessas situações em que eu não consigo falar, em que eu não consigo dizer ao médico o que é que quer que ele me faça. Mas isso pode acontecer de um momento para o outro. No momento a pessoa está perfeitamente sã e no momento seguinte já está à beira da morte e já está tetraplégica, não é? Pois, exato. E ninguém se lembra de fazer testamentos vitais. Ninguém se lembra, mas daí que se calhar seja importante ter um testamento vital, se é que a pessoa também se preocupa com aquilo que lhe fazem, não é? Portanto, no fundo em vida. Em vida. Não em morte. Em vida. É tudo em vida. Isso depois tem a ver com os órgãos que podem ser ou não subtraídos e utilizados para estudantes de medicina, por exemplo. Tem a ver com tudo, sim. Por exemplo, isso é uma coisa que também está abrangida no testamento vital, ou dizer que quer participar em ensaios ou em estudos científicos. Isso está tudo... Portanto, o testamento vital, há alguns formulários, portanto, de testamento vital que podem ser seguidos, mas no fundo é um documento um bocadinho aberto. Cada pessoa pode incluir aquilo que E quiser. Os familiares podem contrariar esse testamento ou não? Não. A única coisa que existe no testamento portanto, o testamento é feito pela própria pessoa e há uma figura que se chama o Procurador de Cuidados de Saúde, que é uma pessoa que eu posso nomear para me representar e para defender os meus interesses nestas situações em que eu falo no testamento vital. Portanto, no fundo é uma pessoa designada para ser o procurador e para defender os meus interesses. E fica numa posição muito ingrata. Exato, mas pronto, também é uma salvaguarda para eu ficar descansada e saber, bem, tenho aquela pessoa que vai defender os meus interesses e que vai zelar para que seja aquilo que me vão fazer. E cumprir o último desejo. Exatamente. Queres só, numa alegação final, digamos assim, a favor do teu livro em relação à morte assistida? Eu gostava, se calhar, de voltar àquela questão de dizer que o meu livro não é uma apologia da morte assistida, é, no fundo, um instrumento para o debate, ou seja, para pôr as pessoas a pensar sobre a morte, em geral. Não apenas sobre a morte assistida, mas sobre a morte. Algo de que não queremos ouvir falar. Exato, Isso é verdade. Aquilo que ninguém quer ouvir falar, mas é pensarem nisto quando ainda conseguem pensar e é terem alguma abertura de espírito para ouvir a história destas pessoas e para perceber que elas são pessoas que estão lúcidas, conscientes, que não estão deprimidas e que no fundo aquilo que querem é ter possibilidades de escolha no seu país. Portanto, aquilo que eu gostava que as pessoas fizessem era pensar justamente que papel é que eu gostava de ter na minha própria morte. Queria agradecer muito à Lucília Galha ter vindo hoje à RDP Internacional falar deste tema tão sensível e polémico que é o da morte assistida, um tema naturalmente em aberto a que seguramente vamos regressar um dia destes. Muito obrigado. Obrigada. Especial RDP Internacional.